Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, teremos aula de Geografia e estudaremos sobre as transformações no relevo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa atividade será de Geografia. Nós vamos estudar as transformações que os relevos podem sofrer, né, por processos naturais ou pela ação humana, pela ação do homem. Vocês notem essa imagem que a professora colocou aqui atrás, só para a gente relembrar o que nós estudamos na última aula, né? Nós vimos que a superfície da Terra tem diversas formações, e aí a gente dá nome a essas formações de relevo. Então aqui a gente tem um planalto, né? Uma superfície plana no alto, em seguida uma depressão, né? Lá ao fundo a gente tem algumas montanhas. Então isso aqui é o relevo. Mas esse relevo que nós aprendemos, ele não vai ficar sempre da mesma maneira. Ele pode sofrer transformações e ele sofre transformações. E nós vamos ver que essas transformações podem ser naturais ou causadas pela própria espécie humana, né? Pelo próprio homem. Então, os processos naturais que modificam o relevo, a gente vai conhecer 4: erosão eólica, fluvial, marinha e pluvial. E a ação humana, ou a ação antrópica, que ela também é chamada, né, modifica muito mais rapidamente o relevo do que os processos naturais. Os processos naturais que a gente falou ali, a erosão eólica, a erosão fluvial, erosão marinha e a erosão pluvial, elas são muito mais demoradas, né, do que o processo causado pelo homem, né? O processo natural, ele demora muito mais para acontecer do que o processo que o homem intervém. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, a erosão eólica. Essa erosão, ela é ocasionada pela ação dos ventos. Então, aqui a gente tem uma foto mostrando esse formato dessas rochas. É claro que não é de um dia para outro, demora muitos anos, milhares de anos, inclusive. O vento vai passando pelas rochas e aí ele vai modificando o jeito delas, né, o formato delas. Aqui a gente tem um exemplo, mas as dunas no deserto também é um exemplo de erosão eólica. E no livro de vocês também tem uma outra imagem bem parecida com essa que a professora colocou aqui. Depois nós vamos para a erosão fluvial, né? Essa erosão é aquela que é causada pelos rios, né? Pela água dos rios. Então, a água ela vai passando pelas encostas aqui, né, dos dois lados, e com o passar do tempo, de tanto a água ir passando por esse solo, ele vai modificando o caminho dos rios. Eles vão ficando cada vez mais largos. E tem um ditado muito conhecido que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é verdade. Então, a água, de tanto ela passar, ela acaba desgastando a superfície, modificando então esse tipo de relevo próximos aos rios. Depois a gente tem a erosão marinha, que a gente também pode lembrar do mesmo ditado que eu acabei de falar, porque as águas do mar, elas vêm contra a superfície, né, a costa do continente, e ela vai se chocando. E esse movimento da água ir e voltar, elas também vão promovendo mudanças nas formações rochosas ali próximas ao mar, próximas ao oceano. Então, é um outro tipo de erosão que pode acontecer. E a gente tem também a erosão pluvial. Essa erosão pluvial, ela é causada pelas águas das chuvas. Então, essa foto que a professora colocou aqui é muito comum a gente observar, principalmente nas lavouras, né? Então, a chuva vem, o solo, se vocês observarem aqui, ó, ele está sem cobertura vegetal, não tem nada de planta aqui. Então, a água, do jeito que ela cai, ela já bate diretamente no solo, o que ocasiona, então, olha, essa erosão aqui, esse desgaste do solo. Então, é muito importante, para evitar essa erosão causada pela chuva, que os solos tenham uma cobertura vegetal.
dependendo da região que tem algumas árvores próximas, né? Por quê? Porque a água primeiro vai cair nas plantas para depois chegar até o solo. Então esse impacto da água no solo não vai prejudicar tanto como a gente observa aqui, né? Aí a gente vai ver a erosão causada pelo homem, que é a erosão chamada de antrópica. Então, o homem, ele pode modificar o solo, ele pode modificar o relevo. Por que que ele modifica? Para ele construir casas, para ele construir estradas, para ele construir túneis, né? Para ele fazer o que serve para a vida dele, vamos dizer assim, né? Então ele modifica a paisagem natural e faz a paisagem artificial. Só que às vezes nessa mudança que o homem provoca no meio natural, ele infelizmente prejudica o meio ambiente. Então aqui no livro de vocês tem uma imagem aqui, olha, mostrando uma mudança do relevo, né? Porque eles vão construir túneis aqui lá na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Quando um processo desse é feito, precisa-se de um estudo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem sem estudo, então não tem certeza se o solo vai aguentar, se não vai ser provocada uma erosão maior, um desmoronamento de terra, o que pode ocasionar sérios problemas. Vocês devem ver muitas vezes na TV essa imagem aqui de baixo, ó, que também tem no livro de vocês, porque as pessoas constroem as casas sem fazer esse estudo desse solo, desse relevo. E aí o que acontece? Com as chuvas, né, com processos erosivos causados pelo vento ou pela chuva, quantas vezes que a gente vê na TV vários locais que sofrem os desmoronamentos. Então aqui a gente está vendo um deslizamento de terra que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então o homem, quando ele vai modificar o relevo, ele tem que estudar esse relevo primeiro, né? Então aqui no caso, quando a pessoa vai construir uma casa, ela primeiro precisa saber se aquele local não é suscetível a cair, se não pode desmoronar com facilidade, porque senão podem acontecer essas tragédias aí, que é um problema bem sério econômico e social no nosso país. Aí nós vamos para as nossas atividades, então. A primeira atividade, vocês vão observar essa imagem aqui, ó, que é bem parecida com uma que a professora colocou ali atrás. O que aconteceu com esse solo? Será que foi a erosão marinha? Vocês estão vendo o mar aqui próximo? Não, né? Erosão fluvial. Vamos lembrar porque fluvial e pluvial são bem parecidas, né? A fluvial é a erosão causada pelos rios. O rio tá aqui embaixo. A erosão aconteceu aonde? Ó, aqui em cima. Tá vendo a mudança da superfície aqui que aconteceu? Então, não é uma erosão fluvial. E a erosão pluvial? A pluvial é aquela que é causada pela chuva, né? Então, será que aqui foi uma erosão causada por chuva? Aí vocês vão assinalar. Essa erosão poderia ter sido evitada ou de alguma forma amenizada? Explique. Então, aqui sim, poderia ter sido evitada. Por que poderia ter sido evitada? Porque se a superfície tivesse mais cobertura vegetal, mais árvores, mais gramas, né, ou outro tipo de vegetal que pudesse então segurar um pouco essas águas das chuvas, porque o terreno aqui é bem íngreme, né, inclinado, o que facilita ainda mais esse desmoronamento de terra, né? Aí nós vamos para número 2. A número 2 nós temos 3 imagens, número 1, 2 e 3. E aqui embaixo nós temos as características dos 3 tipos de erosão que estão ali em cima. Então vocês têm que ler e ver qual daquelas imagens corresponde ao que está escrito aqui e copiar o número aqui dentro desse quadradinho. Então a primeira aqui, ao quebrar nos rochedos, as ondas do mar desagregam pequenos fragmentos que vão compor a areia da praia, transformando o relevo em seu entorno. Chamamos esse processo de erosão marinha. Aonde que a gente vê o mar aqui? Na primeira, na segunda ou na terceira imagem? Aí vocês vão lá, vão colocar o número aqui. A erosão eólica é causada pelo atrito dos ventos, né? Que a professora já falou ali antes. Nas formações rochosas. Então, aonde que está
sofrendo uma mudança nas rochas pela ação dos ventos, na número 1, na número 2 ou na número 3. E a erosão fluvial, que é a erosão dos rios, é responsável pela desagregação dos sedimentos do leito do rio ou do seu entorno, e também pelo transporte desses sedimentos para outros lugares. Então, aonde que tem um rio passando e modificando o ambiente? Então, na número 1, 2 ou 3. Aí vocês vão colocar o número. Aí, a número 3, vocês vão responder como que os seres humanos transformam o relevo. O que eles fazem para transformar? A professora já falou ali antes. Para construir estradas, túneis, aeroportos, as moradias, para extrair minérios também do solo, né? Então, ali vocês vão responder isso. E depois, lá na número 4, ele diz que é uma atividade no material de apoio. Então, eu coloquei a imagem aqui do material de apoio. Essa número 1 é lá do material de apoio. Vocês fizeram na última aula de geografia aquele material de apoio que tinha o desenho das montanhas, das serras, dos diferentes tipos de relevo. É atrás daquela folha, tá? Atrás dela, então, tem essas 4 imagens aqui que vocês vão ter que colocar qual é o tipo de erosão responsável em cada imagem. Por exemplo, aqui, ó, houve uma modificação nas rochas. Quem que faz essa modificação? É a erosão causada pelo vento, né? Então, como que é o nome da erosão causada pelo vento? Aqui é o rio, né? Então, aí vocês vão observando as imagens. Ó, aqui causada pelo mar e aqui causada pela água da chuva, porque olha como que aconteceu com o solo. Depois que vocês colocarem um nome em cada uma dessas imagens aqui, vocês vão escolher uma delas, só uma, e vão escrever um pequeno texto ali explicando como que acontece, tá? Esse tipo de erosão. Então, vamos supor que você escolheu a primeira imagem, que é a erosão eólica. Então, você vai ali na 2 e vai escrever: a erosão eólica é causada pelo vento. Daí você pode voltar ali no livro, ler novamente o que é a erosão eólica e aí escrever um pequeno texto do que você entendeu. A nossa atividade, então, por hoje vai ser essa. Qualquer dúvida podem chamar a professora, tá? Boa atividade para todo mundo e até mais. Vamos agora à nossa atividade. Página 137, questão 6. Quais fotografias mostram a ação da natureza sobre o relevo e quais mostram a dos seres humanos? Então, as fotografias estão numeradas de 1 a 5, nas páginas 136 e 137. Questão 7. Com a ajuda de um adulto que mora com você, observe o relevo do lugar onde você vive e pesquise notícias sobre ele. Depois, responda as questões a seguir no caderno. Item A. Que ações humanas transformam o relevo do lugar onde você vive. E item B. Essas ações prejudicam o ambiente ou as pessoas no lugar onde você vive. Bem, pessoal, esta é a nossa atividade de hoje. Sucesso e um bom final de semana a todos.